Boa tarde, crianças! Vamos lá para mais uma aula. Hoje é aula de português, tá? Lembra que eu falei que as aulas de ciências vão ser substituídas por português e matemática? Então, hoje tem uma aula de ciências, a gente vai fazer então uma aula de português, tá? A gente vai pegar a apostila lá na página 29, tem uma fábula, tá? O nome dela é A Aranha e as Uvas. Eu vou ler essa fábula para vocês e vocês vão fazer a atividade da página 30 e 31, tá? Então, a fábula está na página 29 e as atividades na página 30 e 31, tá bom? A aranha e as uvas, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá bom? Para vocês se localizarem. Vai acompanhando, coloca o dedinho em cima para ir acompanhando a leitura, tá? Ó, presta bastante atenção para responder as perguntas depois, ó. Uma aranha observou durante dias a fio os movimentos dos insetos e notou que as moscas ficavam em torno de um grande cacho de uvas muito doces. Já sei o que fazer, disse ela para si mesma. Subiu para o alto da parreira e, por meio de um tênue fio, desceu até o cacho de uvas, onde se instalou num pequenino espaço entre duas frutas. De dentro de seu esconderijo, conseguia alcançar com facilidade as mosquinhas e os outros insetos que voavam por ali. Porém, logo chegou a época da colheita. O fazendeiro foi para o campo com seu cesto, colheu vários cachos de uva e, entre eles, aquele que estava a aranha. No cesto em que foi jogada, a aranha continuou escondida, mas não podia enganar mais nenhuma mosca e ficou sem suas deliciosas refeições. Moral, aí na moral, lembra que a fábula é uma história com objetos ou com animais e sempre tem uma moral da história, sempre tem um objetivo, sempre tem uma lição para ensinar para a gente. E aqui, qual que é a moral? Não está escrito, a gente não vai escrever agora, tá? Eu vou ler algumas questões com vocês para vocês responderem sozinhos. Eu só quero chamar a atenção para vocês para alguns termos aqui, que ele fala aqui, por exemplo, ó, uma aranha observou durante dias a fio. O que significa dias a fio? Eu passei dias a fio estudando para a prova. O que significa isso? Eu passei vários dias, tá? É uma forma, é uma expressão que significa isso. Então, dias a fio significa vários dias, tá? E tem uma outra expressão aqui, que ele fala assim, ó. Deixa eu achar aqui onde tá. Um tênue fio subiu para o alto da parreira e, por meio de um tênue fio, desceu até o cacho de uvas. O que é um tênue fio? Tá? O fio, vocês sabem o que é? Um fio. Tênue significa que é fino, tá? É muito fininho. Então, ela desceu por um fio muito fininho, que é o fiozinho da teia de aranha mesmo, tá? Então, tênue fio significa um fio bem fininho. Ó, então, vocês vão fazer agora as atividades da página 30 e 31 de tarefa para casa, tá bom? Nessa primeira, ele fala justamente isso. Tem a letra A e a letra B. Vocês vão copiar as frases e vão substituir as expressões, o termo que está em negrito, que está bem mais escuro aí, por outro significado. Por exemplo, aqui na letra A, uma aranha observou durante dias a fio os movimentos dos insetos. Então, vocês vão substituir dias a fio pela expressão que significa. Então, vai escrever, uma aranha observou durante muitos dias ou durante vários dias os movimentos dos insetos. Na letra B, a mesma coisa, vai substituir a expressão tênue fio por um fio muito fino, tá bom? Mas é para copiar a frase inteira. Lá no número 2, tá pedindo para marcar um X em qual que é a moral da história. A hora que você marcar o X, você vai lá na história e escreve lá na frente da moral da história, tá? Lá na 3, qual foi a ideia da aranha para capturar moscas? O que a aranha fez para capturar as moscas? Pensa aí, lembra da história e escreve. E o número 4, você acha que foi uma boa ideia? Sua resposta pessoal. Por quê? Foi boa ideia ou não? Lá no número 5, você vai pintar de amarelo. Quando a aranha fala, olha lá no texto. Tá vendo que lá no texto, ó, tem um tracinho? Esse tracinho se chama travessão e usa no texto toda vez que alguém vai falar alguma coisa. Então, aqui no texto existe um narrador. Quem que é o narrador? Aquele que está contando a história.
existe o personagem que fala na história. Então, toda vez que tiver o travessão, aquele risquinho, é porque o personagem está falando na história. Então, você vai pintar de amarelo. E vai pintar de azul a fala do narrador que está contando a história, tá bom? Então, aqui, ó, onde está escrito, já sei o que fazer, é a fala da aranha. Então, você vai pintar de amarelo, tá bom? E a fala do narrador? Tem fala do narrador aí? Todo o restante do texto é fala do narrador. Então, o restante do texto é pintado de azul, tá? Que é o narrador que está falando, é o narrador que está contando a história, tá? Número 6. Depois que a aranha se instalou na plantação de uvas, passou-se muito tempo, passou muito ou pouco tempo até o fazendeiro colher os cachos de uvas? Copie do texto o trecho que demonstra isso, tá? Passou muito tempo até irem lá colher aquela uva que ele estava? Vai lá no texto, pensa um pouquinho. Você vai copiar a parte que mostra isso. Número 7. Qual a sua opinião sobre a fábula? Marque a imagem que representa a sua resposta, se você gostou ou não gostou, tá? Por que você marcou essa imagem? Por que você gostou ou não gostou? Vai escrever aí, tá? Como as lições que aprendemos nas duas fábulas lidas até agora podem nos ajudar a cumprir regras em diferentes lugares. Por que ele fala de duas fábulas? Porque a gente viu essa fábula hoje e lá atrás a gente viu uma fábula também. Quem lembra da fábula que a gente viu? Vou mostrar lá para vocês verem. Lá atrás. Lembra que vocês até recortaram? Ó, lá na página 14 tem uma atividade que vocês fizeram sobre a cigarra e a formiga, lembra? Então, essas duas fábulas, a cigarra e a formiga e a aranha e as uvas, o que ensinou a você? Pense um pouquinho e coloque sua resposta aí também, tá bom? Um beijo, crianças. Até o próximo vídeo. Faça atividade. Não tenha pressa, se não conseguir terminar tudo de uma vez, faz devagarinho, tá? Volta lá e lê a fábula mais uma vez, que é bem curtinha. Volta o vídeo, escuta eu lendo a história mais de uma vez se precisar, tá bom? Um beijo, até amanhã.